Thierry Henry acabou de dizer algo que muita gente não quer ouvir, mas que é uma verdade incômoda. A Argentina é uma das grandes favoritas para a Copa do Mundo de 2026, não apesar de Messi completar 39 anos durante o torneio, mas justamente por tudo o que ele representa nessa idade. E essa frase, que parece loucura para quem só olha estatísticas, velocidade e quilômetros percorridos, esconde a chave de tudo o que está acontecendo com essa seleção. Porque o que Scaloni construiu ao redor de Messi não é um time que depende dele para correr, pressionar ou driblar como fazia em 2012. É um time desenhado para que Léo faça exatamente aquilo que sabe fazer melhor: pensar o futebol 3 segundos antes de todo mundo. E esse é o ponto que Henry entende melhor do que ninguém, porque ele não apenas enfrentou Messi, como também dividiu o vestiário com ele. Ele viu Messi treinar, viu Messi crescer, viu Messi resolver jogadas impossíveis por dentro. Henry não está falando como um comentarista que assiste a highlights. Ele está falando como alguém que esteve ao lado de Messi no Barcelona e entendeu antes de muitos que Léo não era simplesmente um jogador rápido, habilidoso ou decisivo. Ele era outra coisa. Era uma mente futebolística diferente. O Messi de hoje não é o Messi do Barcelona, que fazia 60 gols por temporada e arrancava por 60 metros, deixando defensores no chão. Esse Messi já não existe por completo. E tudo bem que ele não exista, porque ele tem 38 anos. E o corpo já não é o mesmo. Mas o que ainda existe, e isso é o que muita gente ainda não entende, é um Messi que lê o campo como ninguém, que antecipa jogadas que ainda nem aconteceram, que consegue destravar uma partida completamente travada com um passe de 30 metros. E Scaloni, que conhece Messi desde garoto, entendeu que para potencializar essa versão, precisava cercá-lo de jogadores intensos, solidários, físicos e inteligentes. Gente que corre por ele, recupera a bola por ele e entrega a bola para ele em posições onde pode causar dano. Rodrigo de Paul é o exemplo perfeito. O cara corre, marca, pressiona, aguenta pancada, se sacrifica e sustenta o ritmo para que, quando o Léo receba a bola, tenha tempo e espaço para pensar. E ele não faz isso porque é obrigado. Ele faz isso porque entende que estar em campo com Messi é um privilégio histórico que não vai durar para sempre. O mesmo vale para Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandes e Julián Álvares. Todos jogadores que chegaram à seleção não para competir com Messi, mas para complementá-lo, para protegê-lo, para dar a ele as ferramentas de que precisa nesta fase da carreira, quando já não pode mais fazer tudo sozinho, mas ainda pode decidir tudo com uma jogada. E os números não mentem. A Argentina, na última Copa América de 2024, sofreu apenas um gol em todo o torneio. Isso não é coincidência. É uma defesa que funciona como um bloco. Um time que já não precisa que Messi volte para recuperar bolas no próprio campo. E isso permite que Léo faça o que precisa fazer: aparecer nos momentos decisivos. Ele não precisa jogar os 90 minutos a 100%. Ele precisa ter 20 minutos a 200%. E esse time que Scaloni construiu dá a ele exatamente essa possibilidade. Henry disse isso de outro lugar, mas com a mesma clareza. A Argentina merece respeito, porque é a campeã do mundo, porque continua sendo um time sólido e porque ainda tem Messi usando a camisa 10. E essa é a genialidade do projeto, porque em outras épocas, quando Léo não estava inspirado, a Argentina sofria demais. Muita gente vai se lembrar das finais contra o Chile, da derrota para a Alemanha no Brasil. Eram times que muitas vezes precisavam que Messi fizesse mágica para vencer, a Messi-dependência. Mas este time não. Este time pode vencer sem que Messi seja a estrela absoluta. Pode vencer com uma defesa impossível do Dibu em um mano a mano, com uma cabeçada de Otamendi,
com Julián Álvares pressionando, com Lautaro aparecendo ou com uma jogada coletiva que não dependa de um momento isolado de genialidade. E isso tira uma pressão gigantesca de Messi, porque agora ele não precisa carregar tudo. Agora ele pode escolher quando aparecer. E é aqui que fica interessante. Em 2026, Messi não vai ser o jogador que mais corre. Ele não vai ser o jogador que mais quilômetros percorre. Ele não vai pressionar como um ponta de 22 anos. Ele vai ser aquele que pensa com mais clareza, aquele que entende mais rápido onde está o espaço, aquele que no momento decisivo do jogo entrega aquele passe que ninguém viu, porque mesmo que ele já não corra como antes, sua habilidade, sua visão e seu talento continuam intactos. E isso, no fim das contas, é o que um cérebro faz. Puxa os fios sem precisar ter pressa. Messi não corre pelo campo inteiro. Ele pensa pelo campo inteiro. E Scaloni entendeu que, para aproveitar esse cérebro, precisava de músculo ao redor dele. Precisava de gente que recuperasse rápido, pressionasse alto e entregasse a bola limpa para que ele pudesse transformá-la em perigo. E não é só a velha guarda. O que está acontecendo agora com os garotos que estão chegando à seleção também é incrível. Nico Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestiani e outros jovens cresceram vendo Messi ganhar a Copa do Mundo no Catar. Eles chegaram com uma mentalidade diferente das gerações anteriores. Não vieram para competir com Messi. Vieram para jogar com ele, aprender com ele e para que, quando Léo se aposentar, possam dizer que dividiram o campo com o maior jogador da história. E isso muda tudo, porque antes havia uma tensão na seleção entre aqueles que sentiam que precisavam estar à altura de Messi e aqueles que sentiam que Messi os ofuscava. Mas essa nova geração não tem esse problema. Eles sabem que Messi é intocável, que seu lugar na história está garantido e por isso jogam mais livres, sem essa pressão absurda de ter que ser o próximo Messi. E isso, paradoxalmente, faz deles jogadores melhores, porque eles não estão tentando copiar Léo, eles estão tentando complementá-lo. E Scaloni entende isso melhor do que ninguém. Por isso, construiu um sistema em que Messi funciona como o cérebro do time, aquele que toca na bola nos momentos-chave, aquele que decide quando acelerar e quando desacelerar o jogo. Mas ele não é o único responsável pelo resultado, e é isso que faz a Argentina chegar à Copa do Mundo de 2026 como uma candidata real. Não porque tem o Messi mais físico de todos os tempos, mas porque tem o Messi mais inteligente, cercado por um time que entende exatamente o que ele precisa para brilhar. E aqui está a reflexão mais profunda que muita gente se recusa a aceitar. Messi não precisa correr como antes para continuar sendo decisivo, porque o futebol não é apenas físico, é mental. E ninguém lê o jogo como Léo, ninguém antecipa como ele, ninguém faz os passes que ele faz. E se você dá a ele um time que permite usar essa inteligência sem se desgastar, correndo atrás da bola, você tem o que a Argentina tem hoje, uma máquina perfeitamente ajustada, onde cada peça cumpre a sua função. E Henry, que dividiu o campo com alguns dos maiores jogadores da história, enxerga isso com clareza. É por isso que ele coloca a Argentina na grande conversa, não por nostalgia, não por carinho por Messi, não porque foi companheiro dele no Barcelona, mas porque, do ponto de vista do futebol, ele entende que a Argentina ainda tem algo que quase ninguém tem: um time campeão, uma estrutura sólida e um camisa 10, que já não precisa dominar com as pernas, porque domina com a cabeça. Não é essa versão, cara. Não envelhece do mesmo jeito. Essa versão melhora com os anos. Então, quando alguém disser que Messi já não está em condições de disputar uma Copa do Mundo, lembre-se do que Henry disse. Lembre-se de que o futebol não é jogado apenas com as pernas, ele é jogado com a cabeça. E nesse aspecto,
Messi continua inalcançável. E com esse time que Scaloni construiu para ele, com esses jovens que o protegem, com essa defesa que lhe dá segurança e com uma seleção que já aprendeu a vencer, mesmo quando Léo não precisa fazer tudo, a Argentina tem argumentos reais para sonhar com o bicampeonato mundial, algo que só o Brasil de Pelé conseguiu. E se ele conseguir, não será porque Messi correu mais do que todo mundo, será porque pensou melhor do que todos. Depois dessa reflexão sobre Henry e a seleção, a história continua com um dado que define uma era. Messi chegou aos 900 gols em apenas 1.142 partidas, um número que prova mais uma vez que mesmo na fase final da carreira, ele continua acumulando recordes que parecem impossíveis. Já não estamos falando de uma promessa, nem de um jogador que ainda precisa provar alguma coisa. Estamos falando de uma lenda viva, alguém que está disputando os últimos grandes capítulos da sua carreira pela seleção e que ainda chega à Copa do Mundo com peso, influência e relevância. E o contexto também mudou. Aquele amistoso contra a Guatemala, que havia sido mencionado como o próximo desafio, já não é mais o ponto de referência. A Argentina já teve sua partida de despedida em casa antes da Copa do Mundo e foi uma vitória por 5-0 sobre a Zâmbia, na Bombonera, com Messi marcando e sendo aplaudido pelos torcedores. Esse detalhe não é pouca coisa. Estamos às portas da Copa do Mundo de 2026 e cada jogo, cada gol, cada passe de Messi parece fazer parte da contagem regressiva rumo ao seu último grande palco. O que antes era futuro, agora virou presente. O relógio do futebol está mostrando que a Copa do Mundo está perto e a Argentina chega com seu capitão ainda relevante, ainda decisivo, ainda cerebral. Então eu te pergunto, você acha que Henry está certo e que a Argentina é favorita em 2026 pela forma como o time foi construído ao redor de Messi? Ou acha que já é tarde demais para esperar que Léo seja decisivo em uma Copa do Mundo aos 39 anos? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate explode a minha cabeça e eu quero saber o que as pessoas pensam. E se você gosta desse tipo de análise tática, em que vamos além dos gols e dos dribles para entender como o futebol realmente funciona, inscreva-se no canal, porque no próximo vídeo vamos continuar destrinchando a Copa do Mundo que vem aí.